E meus queridos alunos do primeiro ano A e B, Colégio Camp, começo aqui a nossa primeira videoaula com a resolução dos exercícios propostos nessas semanas aí que estamos obrigatoriamente afastados. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiro exercício que eu pedi para vocês, ele pede a construção de gráficos. Primeiro, aprender a localizar pontos no plano cartesiano. Então aqui eu tenho o primeiro exercício, o 16, ele pede para localizar alguns pontos. O primeiro ponto que ele dá aí é o ponto 1, 1. Se observarem aqui, ó, eu já fiz aqui, estou usando o GeoGebra, porque eu não ia conseguir fazer alguns desenhos muito bons aqui. Então para agilizar a nossa aula, eu já deixei os pontos todos aqui, ó, do exercício 16, ó. Item A, B, C, D, E, a mesma letra do item é a mesma letra do ponto que eu vou usar. Então veja bem lá, localizando no plano cartesiano. Ponto A, coordenadas 1, 1. Já vou apertar aqui e já vai ficar lá, ó. Ponto 1, 1. Coordenadas 1, 1. Ponto A. Coordenadas menos 3 para x, 5 para y. Menos 3 para x, 5 para y. Fica o ponto B lá em cima. Ponto C. Coordenadas menos 2 para x, menos 7 para y. Apertando aqui, ponto C aparece aqui embaixo, aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui, já aparece aqui, ó. Ponto C. Ali, ó. Depois, o ponto D. Duas frações, 5 sobre meios e 7 quartos. Apertando aqui, ele aparece ali em cima, o ponto D. O ponto E é a origem do nosso sistema, 0, 0. Então, ponto E vai dar exatamente no cruzamento dos eixos x e y. Ponto E aqui. Ponto F, coordenadas 4 para x, menos 5 para y. Apertando aqui o ponto F, já aparece aqui embaixo também. E o ponto G, coordenadas 8 para x, menos 5 para y. Apertando aqui, já aparece aqui o ponto G também, ó, aqui embaixo. E o último ponto, 3 meios, menos 5 quartos. 3 meios para x, menos 5 quartos para y, aparece ponto H aqui. Ficou pretinho aí, não sei porquê, eu esqueci de alterar a cor na hora de montar o gráfico. Certo? Então isso aí é o nosso primeiro exercício aí para dar um norte no que a gente vai fazer nos próximos exercícios, que é a construção de gráfico. Já o exercício 17, ele tem 3 itens e ele pede para calcular o gráfico de algumas funções. E aí temos que lembrar aí do cálculo de imagem. Então temos aí o primeiro item, tirando aqui meu tablet, daqui a pouco eu volto com ele que eu vou fazer o gráfico no GeoGebra mesmo, tá? Então vamos voltar, dar um pause aqui no GeoGebra, tirar aqui. Tem a primeira função aqui, exercício 17, página 11, módulo 3. Esse primeiro gráfico é de f de x igual a x ao quadrado. Já fizemos esse tipo de exercício, mas na questão dos diagramas. Lembra das bolinhas? Tinha o conjunto A, domínio, conjunto B, contradomínio. Agora, a gente está falando especificamente da função f de x igual a x ao quadrado. E ele pediu para calcular a imagem desses números aqui, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O que você tem que fazer? Substituir esses valores no valor do x aqui na minha funçãozinha e descobrir qual é a imagem y deles. E aí você terá a coordenada dos pontos que serão traçados no plano cartesiano, e aí eu volto lá com o GeoGebra. Então vamos lá, fazendo as continhas aqui, ó. Primeiro cálculo, para x igual a menos 2, então eu vou calcular o f de menos 2, que é menos 2 ao quadrado, certo? Menos 2 ao quadrado, menos com menos fica mais, 2 ao quadrado, 4. Então o f do menos 2 vai me dar o y igual a 4 ali em cima. F de menos 1. F de menos 1 é igual. Menos 1, não pode esquecer de pôr o parênteses, ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1. Isso aqui me retorna o 1 como imagem. Então, menos 1 me retorna 1. Mesma coisa, f de 0. Estou trocando o x por 0. Então, na expressão da função, eu troco por 0 também. 0 ao quadrado, 0 vezes 0, 0. F de 1 vai acabar repetindo, porque tanto faz 1 ao quadrado como menos 1 ao quadrado, acaba dando 1. E o f de 2, a mesma coisa que o f de menos 2. Mais para frente a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse tipo de função aí. F de 2 igual
2 ao quadrado. Tá ficando apagado aqui, não sei porque a canetinha tá sumindo aí, certo? Então, esses pontos aqui. E aí eu vou repetir aqui os valores, ó, colocando na tabelinha, ó. O f do menos 1 dá 1, o f do 0 dá 0, f do 1 dá 1 e o f do 2 dá 4. E aí eu vou colocar esses pontos aqui, ó. Menos 2, 4, menos 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2 e 4. Lembrando que é um par ordenado, então a ordem importa. Primeiro o x, depois o y. Voltando lá com o meu GeoGebra, vou colocar aqueles pontos no plano cartesiano e aí eu vou obter esse gráfico aqui, ó. Deixa eu tirar os pontinhos que eu tinha feito do exercício 1 aqui, ó. Tirando aqui. Agora eu vou ficar com essa funçãozinha aqui, ó. Se você colocar aqueles pontos no gráfico, você fica com essa função aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrastar ela um pouquinho para baixo aqui, ficar mais bonitinho, ó. E ele pede para você traçar esse gráfico. Se você observar, eu tenho aqui, ó, o ponto 1, 1 aqui, o ponto 2, 4 aqui em cima, ó. Tem esses pontos aqui, ó. Tem o 0, 0 aqui, tem o 1 aqui e o 2 negativo, 4 aqui. Eu tenho esses pontos aqui no meu plano cartesiano, que é exatamente esses pontos, que são exatamente esses pontos aqui, ó. Menos 2, 4, menos 1, 1, 0, 0, 1, 2 e 4. Certo? Fazer o próximo item aí, item B. Eu tenho aqui esse gráfico aqui, ó. H de x é igual a x menos 1. O que eu vou fazer? Mesma coisa. Já vou te adiantar uma dica aqui, ó. Esse gráfico aqui, esse aqui é um polinômio de primeiro grau. É uma expressãozinha de uma equação de primeiro grau que é a lei da função h de x. O que você tem que fazer? Para você traçar o gráfico de uma função de primeiro grau, basta que você escolha dois valores. Aqui eu coloquei 3, está um pouquinho demais, não precisa. Porque esse gráfico aqui é uma reta, e para se traçar uma reta, você só precisa de dois pontos, um ponto aqui e outro aqui. E aí você escolhe o valor que você quiser. Aqui eu escolhi menos 1, 0 e 1, diferentemente do exercício A, que ele dava os pontos do domínio e dava alguns valores do contradomínio. E pedir para você calcular. Aqui não, você vai escolher. Você pode escolher aleatoriamente, mesmo porque o domínio dessa função são todos os números reais, porque é um polinômio de primeiro grau, então posso escolher os valores que eu quiser aqui, ó. Escolhi aqui menos 1, 0 e 1. Vou fazer os cálculos aqui, ó. Deixa eu pegar outra caneta que isso aqui tá apagando. Vamos fazer com essa daqui, ó. H de menos 1. O que eu vou fazer? H de menos 1 vai ficar menos 1 no lugar do x, menos o outro 1 da própria função. Menos 1, isso aqui me dá menos 2. H de 0. H de 0 vai ficar 0 menos 1. 0 menos 1 dá menos 1. E o H de 1, que é um ponto que eu estou fazendo além do que precisa, como eu disse para você, só precisaria de 2, né? O H de 1, 1 menos 1, isso aqui me retorna o 0. Então tem esses três pontos, ó. H de menos 1 retorna o menos 2. H de 0 retorna o menos 1. E o H de 1 retorna o 0. Com essas coordenadas, menos 1 para x, menos 2 para y, um ponto. 0 para x, menos 1 para y, outro ponto. 1 para x, 0 para y, outro ponto. Eu tenho o gráfico de uma outra função, que eu vou fazer aqui novamente no GeoGebra. Então, posso puxar ele aqui, ó. GeoGebra vem aqui. Vamos pegar ele de auxiliar aqui, que os desenhos vão ficar melhores, ó. Esse gráfico de verdinho aqui, ó. Vou arrastar ele um pouquinho para cá, ó, para vocês verem como que vai funcionar. Olha lá os pontos que eu tracei, ó. Vamos pegar aqui a folhinha para você ver de novo, ó. Antes da gente voltar. Olha lá, ó. Ponto menos 1, 2. Menos 1, menos 2 aqui embaixo, ó. Esse ponto aqui. Ó, aqui embaixo. Depois eu tenho o 0, menos 1. 0, menos 1. Esse ponto aqui onde o gráfico passa no eixo Y. Então, menos 1, menos 2. 0, menos 1. E o ponto 1, 0. Olha que eu coloquei o x igual a 1. Eu obtive o y igual a 0. E eu fico com esse gráfico verdinho aí. O próximo e último gráfico é de uma função constante. Ele coloca lá. Por que constante? Porque a expressão da função não aparece, na expressão da função não aparece a letra x. Ele colocou lá h de x, aqui eu te coloquei g, mas é h. H de x igual a 7. Então, na expressão da função não aparecendo a variável, no caso aqui o x, isso aqui é chamado de
função constante. Função constante. O que isso quer dizer? Não importa o valor do x que eu atribua, a imagem sempre será 7. Pode fazer o cálculo lá, vou fazer h de 1 vai dar 7, h de 2 vai dar 7, h de 1/3, não importa, vai dar 7. Todos os valores de imagem serão 7, por isso função constante. Todas as imagens são a mesma, então a imagem para qualquer valor de x, 1, 2, 1/3, o número que você quiser, sempre será 7. E esse gráfico aqui, ele tem como característica ser uma reta paralela ao eixo x no meu plano cartesiano. Vamos ver aqui, ó, no GeoGebra mais uma vez aqui, ó, para finalizar aí. Vou tirar o gráfico verde aqui, vou pôr o gráfico da h de x que está aqui em cima. Olha lá o rosinha lá em cima, ó. Na altura y igual a 7, que eu tenho aqui, ó. No y igual a 7, aqui em cima, eu tenho uma reta paralela ao eixo x. Deixa eu ver se eu consigo colocar os dois aqui, ó. Olha lá, ó. Ó o eixo x aqui embaixo, ó o rosinha ali em cima. Paralelo, ó. Retas paralelas. E aí, esse é o gráfico da função constante. Beleza, pessoal? Daqui a pouco eu volto aí com os outros dois exercícios da primeira aula, da sequência.